Bom, então hoje eu vou estar falando sobre os diagramas fasoriais dos transformadores, tá? Que é uma forma ali muito intuitiva e interessante de ver a questão ali da tensão terminal, né? Quando é que a tensão terminal lá do secundário vai cair, quando é que ela vai aumentar. Na última aula que eu falei, lá no último slide da última aula sobre regulação e eficiência lá, eu falei que a tensão terminal aqui, né? Quando tu aplica quando eu tenho uma carga aqui no secundário aqui, ela ia cair sempre aqui, né? Por causa dessa impedância aqui em série. Na verdade, se eu tiver uma carga resistiva ou uma carga indutiva, realmente essa tensão aqui vai cair. Só que se eu tiver uma carga ZL aqui de natureza capacitiva, essa tensão aqui terminal ela vai subir, tá? Ela curiosamente vai ser maior do que a tensão aqui que vai estar sendo gerada aqui no secundário, tá? Então a gente tem como ver isso daí, é mais prático ver através dos diagramas fasoriais, tá? Então eu vou estar utilizando esse circuito aqui, tá? Que é um circuito referenciado ao lado do secundário, que é o mesmo desse daqui, né? Que a gente tinha visto na última aula. E vou estar fazendo essa malha aqui, justamente essa malha que vem daqui, passa por essa impedância aqui e chega até a tensão terminal, tá? Desprezando aqui esse ramo aqui de excitação aqui, tá? Então, olha o que eu tenho aqui, tá? O primeiro caso é para uma carga ali com fator de potência atrasado, ou seja, uma carga ZL lá indutiva, né? Então, se a carga é indutiva, tá? O fator de potência é atrasado, eu vou ter aqui a corrente aqui, ela vai estar atrasada aqui em relação à tensão, né? Eu começo sempre com VS, tá? VS aqui é a tensão terminal aqui no secundário, que é esse VT que eu tinha antes aqui, agora é o VS nessa imagem. Eu começo ele aqui, e esse cara vai ser a referência do diagrama, tá? Tem que escolher sempre quando tu começa um diagrama fasorial, tu escolhe um fasor aqui para ser a referência. No caso vai ser o fasor VS aqui, tá? Que é a nossa referência que está sempre em 0 graus. Aí depois tu monta os outros fasores de acordo com esse aqui, tá? Sempre escolhe um só de referência, né? No caso aqui é o VS. O VS nos três casos está em ângulo zero aqui. Se eu tiver uma carga atrasada, tá? Uma carga indutiva lá, eu vou ter a corrente atrasada em relação à tensão, tá? Aqui está a tensão, aqui está a corrente, ela está atrasada, com o ângulo θ aqui. Logo, a corrente elétrica que vai estar passando nessa resistência aqui, tá? Ela vai estar, a tensão e a corrente estão em fase no resistor, então essas duas retas aqui da corrente, da tensão, ó, R vezes isso, aqui é uma tensão, tá? Elas vão vão ser paralelas, essas duas retas aqui, então eu desço para cá. E depois a tensão aqui agora nessa impedância aqui, né? Na reatância equivalente aqui de dispersão, né? Então eu vou ter a 90 graus, tá? A tensão está adiantada de 90 graus da corrente no indutor. Então eu vou ter, adiantei aqui a subir 90 graus aqui, né, em relação a esse cara aqui. E somei. Então agora eu somar VS com R vezes I com JX equivalente vezes a corrente, tá? São três tensões aqui que eu estou somando. Eu puxo uma reta aqui da origem até o final dessa soma aqui. Então isso aqui vai ser o VP sobre A, tá? Que é a tensão no secundário lá, né? É a tensão aqui, tá? É o VP lá, V do primário dividido pela relação de espiras aqui. Então é a tensão que eu tenho no secundário. Então percebam que VP sobre A aqui tem que ser maior do que VS, né? Então o que esse diagrama está me dizendo? Que essa tensão aqui, tá? Que no slide anterior lá era essa V2 aqui, da última aula que eu tinha dito, tem que ser maior do que a tensão terminal. Ou seja, quando eu colocar uma carga indutiva, a tensão aqui vai cair em relação à tensão induzida aqui no secundário. Agora, por causa de uma carga resistiva, tá? Coloquei uma carga que é só um resistor ali. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma corrente elétrica exatamente em fase com a tensão aqui, tá? Vou ter, depois a queda de tensão aqui, como eu tinha antes, a queda de tensão aqui no R vezes I e depois aqui na reatância equivalente de dispersão ali. Então, vou ter essa tensão aqui, R vezes I, vai estar tudo em fase aqui, porque é resistência, né? Aí depois a 90 graus ali, a tensão no indutor ali, na queda na reatância indutiva ali. Aí tu vai pegar, vai somar até o final aqui, vai puxar uma reta do início e vai somar. Então o VP sobre A, ele é maior do que o VS, né? Novamente, então por uma carga resistiva, essa tensão aqui também vai cair quando eu colocar a carga, né? Essa tensão vai ser menor do que a tensão aqui. Só que agora vamos dizer que eu coloquei uma carga lá capacitiva, tá? O que vai acontecer?
a corrente elétrica vai estar adiantada em relação ao VS, né? Se ela está adiantada em relação ao VS, a queda de tensão aqui no resistor, equivalente aqui, vai subir também, vai estar em paralelo com a fase aqui da corrente, aqui, né, com o fasor da corrente. E a 90 graus, tá? Esses caras aqui sempre a 90 graus, eu vou estar somando agora a queda de tensão aqui, tá? Na retância de dispersão. E aí, quando eu puxar a reta aqui do começo, aqui, né, que é a soma desse fasor com esse fasor, mais esse daqui, vai dar esse daqui. Então, somando, a gente percebe que o comprimento desse fasor aqui, ele vai ser menor do que o VS, né? Logo, a tensão aqui, ela vai subir, tá? Mesmo que eu coloque uma carga capacitiva que esteja passando corrente e queda de tensão aqui, a tensão aqui, ela vai ser maior, tá? Do que a tensão produzida aqui. Isso não significa que a corrente estaria indo para o outro lado, não, ela continua para cá, mesmo essa tensão sendo maior. É que isso aqui é uma soma fasorial, né? Se a gente olhar assim, ó, fizesse uma soma algébrica, simplesmente não faria sentido, mas é uma soma vetorial, onde tem módulo e ângulo, daí fecha certinho aqui, né, as componentes aqui. Então, carga capacitiva, tá? Para quem nunca tinha ouvido falar disso daí, mas ela vai aumentar a tensão terminal aqui em vez de diminuir. E, bom, então na próxima aula ali a gente vai começar com circuitos trifásicos, tá? E espero que tenha sido bem entendido aqui, tá? Até a próxima, valeu.